Oi, hoje eu finalmente vim gravar a resenha especial de Bradbury, que eu já tinha comentado que eu iria fazer. Ray Bradbury é um autor muito conhecido por escrever ficção científica e a sua obra mais aclamada é a Fahrenheit 451. É uma distopia sensacional e que parte de um tema muito curioso. O que aconteceria se ler e possuir livros em casa fosse proibido? Eu não sei você, mas eu, pelo menos, com certeza pegaria prisão perpétua. E aí eu recebi essas lindezas do Ray Bradbury da parceria com a Biblioteca Azul, selo da Globo Livros. E eu fiquei empolgadíssima para ler, porque eu nunca havia lido nada do autor e eu morria de vontade. Eu fiquei tão abismada de quanto esses livros são bons que eu resolvi fazer logo uma resenha tripla para contar o que eu achei dos 3 volumes que eu recebi. E eu li esses livros muito rapidinho, porque apesar deles trazerem metáforas super inteligentes e instigarem reflexões sobre questões muito profundas, a narrativa flui de uma maneira muito gostosa, você nem sente as páginas virarem. A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos e As Crônicas Marcianas são livros de contos que têm a ficção científica como mote, mas que aproveitam esse mote para traçar paralelos com a sociedade em que nós vivemos. Em A Cidade Inteira Dorme, os temas dos contos são bem variados. Muitas das histórias se passam em Marte e a maioria delas não tem um final muito bem delimitado, deixando a cargo da imaginação do leitor. Nesse livro há viagens interplanetárias, universos alternativos e terror psicológico. Apesar de trazer uma clara referência ao universo fantástico da ficção científica, o livro do Bradbury apresenta uma sociedade bastante parecida com a nossa, com as suas falhas e os seus problemas. Não é à toa que em vários contos aparecem questões corriqueiras da nossa sociedade, como, por exemplo, extorsão de dinheiro, fanatismo religioso, entre tantas outras. Como a própria contracapa do livro já nos diz, a ficção científica nas mãos de um grande escritor sempre converge para o presente. O conto que dá nome ao livro é sensacional. É aquela espécie de terror psicológico que deixa o leitor amedrontado mesmo sem mostrar nada muito explícito. Eu fiquei digerindo o final em aberto por vários minutos antes de passar para o próximo conto. E eu gostei muito de outros contos desse livro também, como por exemplo A Hora Zero, As Frutas no Fundo da Fruteira e O Lixeiro. Já em As Crônicas Marcianas a gente vê uma sociedade mais futurística. Aqui o mote é a colonização do planeta Marte. E acontece porque os recursos da Terra já se esgotaram. Então, para que a raça humana consiga sobreviver, é preciso ampliar os seus horizontes e colonizar Marte. Porque lá que tem os recursos naturais, que tem mais empregos e mais oportunidades. E apesar disso, nem tudo são flores, porque os conflitos de culturas diferentes é bem marcante nessas histórias. E tem toda uma dificuldade de adaptação entre os terráqueos e os marcianos. O que eu achei muito bacana é que, apesar de serem crônicas independentes, elas juntas vão formando uma história. Cada crônica vai então mostrar um aspecto da ocupação de Marte, passando por diversos personagens diferentes, sendo que o personagem principal é mesmo o planeta Marte. Como de costume na literatura de Ray Bradbury, também há várias críticas sociais embutidas nas crônicas, como a crítica ao imperialismo, a falta de responsabilidade com o meio ambiente, os perigos da exploração nuclear e tantas outras questões. Gostei bastante do senso de humor do autor e da maneira levemente irônica como as Crônicas Marcianas são escritas. E o último livro que eu li para fechar a maratona Bradbury foi o famoso Fahrenheit 451. Eu sempre morri de curiosidade para ler esse livro
porque eu ficava muito intrigada com a ideia de uma sociedade que proibisse os livros. E minha gente, eu preciso dizer que eu tenho uma nova distopia favorita. Fahrenheit 451 certamente entra pra lista dos melhores livros que eu li. Desbancou Admirável Mundo Novo no meu ranking de distopias do coração. Isso daqui é incrível. E eu estou impressionadíssima como um livro escrito há tantos anos continua super atual, com as suas críticas ácidas a uma sociedade que está cada dia mais semelhante ao universo distópico proposto por Ray Bradbury. E vamos ao plot. Guy Montag é um bombeiro, mas não um bombeiro como os que nós conhecemos. O seu trabalho não é apagar os incêndios, e sim iniciá-los. E o alvo desses incêndios são, adivinhe só, os livros. Sim, porque no universo de Fahrenheit, o porte e a leitura de livros se tornou proibido. Então, sempre que os bombeiros recebem uma denúncia de que há uma casa escondendo livros, eles invadem esse domicílio e ateiam fogo aos livros. Por sinal, 451 graus Fahrenheit é a temperatura necessária para que o papel do livro pegue fogo e queime. E daí o título. Mas por que os livros eram proibidos, afinal? Bom, nessa sociedade distópica, a felicidade alienada das pessoas era o objetivo maior. Isso porque, obviamente, pessoas felizes e satisfeitas são mais fáceis de se controlar. A tristeza, a introspecção e o ócio não eram bem vistas nessa sociedade. As pessoas estavam sempre rodeadas umas das outras, elas tomavam remédios narcotizantes para manterem o alto astral e eram reféns da TV, que no caso eram estruturas gigantescas montadas nas casas e em que as pessoas poderiam interagir de verdade com os atores, como se fosse uma espécie de reality show hiperreal. Pensar e questionar não eram atividades muito benquistas nessa sociedade, não. E é daí que vem o perigo que os livros representavam. Os livros eram vistos como uma ameaça àquela aparente felicidade e, como toda ameaça, deveriam ser extirpados. Como eu falei, o Montag era um bombeiro feliz, ele tinha uma esposa tão alienada quanto qualquer outra e executava o seu trabalho sem pensar muito nisso. Era apenas o seu ganha-pão. Tudo muda, porém, quando ele e sua equipe recebem uma denúncia anônima de uma biblioteca clandestina que estava sendo mantida na casa de uma velha senhora. E ao chegarem lá para atear fogo aos livros, eles se surpreendem com o fato de que a velhinha não queria sair de casa de maneira alguma, mesmo sabendo que sua casa seria incendiada para que os livros fossem destruídos. Transtornada com a perspectiva de ver os seus livros virarem cinza, ela prefere morrer do que abandonar a sua biblioteca. Então ela permanece na casa em chamas, preferindo o terror de queimar viva ao fato de se ver sem os seus livros tão amados. Então o Montag começa a se questionar o que há afinal nos livros para que alguém se apegue tanto a eles que escolha literalmente dar a vida por eles. E é nesse momento que ele morde a maçã proibida e faz uma coisa que nenhum bombeiro deveria fazer. Ele lê um livro. E a partir daí o Montag resolve lutar contra esse sistema e vai procurar aliados entre os poucos que sobraram, a resistência. O que eu achei muito bom em Fahrenheit 451 é que, enquanto outras distopias são uma crítica à sociedade de controle, esse livro vai um pouco além. O Bradbury não critica somente as ditaduras e a repressão, mas também a indústria cultural, a superficialidade, o culto à imagem, o consumismo e a publicidade excessiva. O mundo de Bradbury é assustadoramente parecido com o nosso. É movido pelo entretenimento vazio,
por programas, músicas e filmes feitos exclusivamente para agradar as massas e que são essencialmente descartáveis e fúteis, pela alienação geral e pela superficialidade da cultura de massa. No mundo atual, em que as pessoas muitas vezes parecem ter preguiça de pensar, não se importam com nada que vá além dos seus próprios interesses, consomem compulsivamente e sem critério, é bastante parecido com a alienação coletiva proposta pelo livro de Bradbury. E é mais bizarro ainda pensar que, apesar desse livro não ser datado, existem fortes indícios de que o futuro sombrio e sem livros do universo de Fahrenheit 451 acontece mais ou menos no mesmo período em que estamos vivendo agora. Uma citação que mexeu muito comigo foi quando, no finalzinho do livro, um dos personagens comenta que os bombeiros raramente são necessários porque o próprio público decidiu parar de ler por livre e espontânea vontade. E é bastante perturbador, porque eu vejo isso acontecer no mundo real. Apesar de eu ter a imensa sorte de conviver com várias pessoas que leem tanto quanto eu e com quem eu sempre posso trocar palavrinhas e ideias sobre livros, eu ainda me sinto meio que um patinho feio nas rodas de conversa. Eu acho que todo mundo que lê muito se sente um pouquinho assim. Eu, pelo menos, vejo muita gente me olhando torto quando eu tô lendo na academia, ou então no restaurante, ou em qualquer horário livre que eu tenha. As pessoas veem com estranheza porque eu sou exceção, e provavelmente você também é. Caso contrário, eu não estaria assistindo um vídeo sobre livros aqui no YouTube, né? E isso é pra se pensar. E eu nem preciso dizer que eu recomendo fortemente a leitura de todos os livros do Ray Bradbury. Eu amei ter tido a oportunidade de ler esses livros e eu acho que todo mundo deveria lê-los. Porque eles são daquele tipo que fazem você pensar e fazem você se questionar, mas sem ser de uma maneira didática e sem tentar empurrar ideologias goela abaixo. São todos para a lista de melhores livros do ano. Fato. E eu sei que o vídeo ficou muito longo, então mais do que nunca eu gostaria de agradecer a você que ficou comigo até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não se esquece de me dar um like para me ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Muito obrigada por me assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!